Hello everyone, vamos lá então. Agora, nessa nossa segunda atividade, nós vamos ver sobre os objetos de preposição, Object of Preposition. Então tá, o que são preposições, né? Preposições, elas são esse tipo de palavras aqui, with, com, at, vai dar a ideia de no, na, depende do caso, né? Em, but, mas, from, de, que expressa uma origem, of, que vai dar a ideia de, bem, without, sem, before, antes, after, depois. São palavras, tá? Esse tipo de palavras são preposições. E o que a gente vai ver é o seguinte, que essas preposições, então, por exemplo, eu tenho to. Então, the party está relacionado ao to nessa frase. Então, quando eu falo to the party, nesse caso eu estou querendo dizer assim, para a festa. Então, esse the party, ele é um objeto da preposição to. Então, ele está relacionado a essa preposição. Mesma coisa aqui, a preposição é with, e o objeto dessa preposição é her friends. Então, eu diria que o her friends é um object of preposition, tá? É o objeto da preposição. Por que isso é importante? Porque sabendo que isso aqui é a preposição e o objeto da preposição, eu já sei que isso não pode ser o sujeito nem o verbo da frase, porque a gente continua tendo que entender que uma frase em inglês ela precisa ter um sujeito e um verbo. Então, nesse primeiro exemplo, quando eu falo she went to the party with her friends, eu tenho o sujeito she e o verbo went. Né? E o resto é tudo preposição e objeto de preposição. Tá? Mesma coisa acontece nessa segunda frase, onde a gente diz scientists are working with the authorities to solve the problem. Então, sujeito e verbo. Né? Scientists é o sujeito, are working é o verbo. Então, with é preposição, the authorities está relacionado ao with, então é o objeto dessa preposição. E solve the problem está relacionado ao to, então é o objeto dessa preposição to. Tá? E a terceira frase é the boy is going to the movies with a friend. Mesma coisa, sujeito the boy, is going, verbo, to the movies e with a friend, preposições e objetos de preposição, tá? Então, uma vez entendido isso, vamos criar aqui os nossos próprios exemplos. Então, eu queria que você pausasse o vídeo e criasse 3 exemplos, considerando, então, um sujeito, um verbo, e aí preposições com seus objetos, tá? No estilo das frases que a gente acabou de ver. Você pode usar essa lista toda de preposições. Então, pausa o vídeo, tenta fazer e logo na sequência eu vou dar a minha versão, tá? Das 3 frases, minhas 3 criações. Ok? Então, considerando que você já pausou o vídeo, já fez e acabou de voltar, vamos lá. Eu vou criar as seguintes frases. Marcela... deixa eu pensar. Mas Marcela... Pode ser ate. Então, a Marcela comeu, né? Marcela ate. Aí eu vou usar a preposição in aqui. A nice restaurant, em um bom restaurante, num restaurante legal, in. E a nice restaurant seria o objeto da preposição in. E aqui eu vou colocar on Saturday. Né? A preposição on e Saturday, então no sábado, né? Dias da semana a gente usa com on. Então essa aqui foi a minha primeira frase. Minha segunda frase vai ser João will travel, verbo, to, preposição. São Paulo é o objeto de preposição. E aqui vamos ver se a gente encontra uma outra preposição para... Então já está, João will travel to São Paulo. Vou usar from Fortaleza. Então ele vai viajar para São Paulo de Fortaleza, ou seja, ele sai de Fortaleza e vai para São Paulo. Né? Eu poderia falar João will travel to São Paulo from Fortaleza, ou ao contrário, João will travel from Fortaleza to São Paulo. Também poderia usar, tá bem?
E meu terceiro exemplo, minha terceira frase vai ser we. Deixa eu pensar. We are studying. We are studying. Então, nós estamos estudando, sujeito e verbo. Como eu quero usar uma preposição, vamos lá. Eu vou usar... about, vamos usar o about é sobre, né? Então minha frase vai ser we are studying about object of preposition. Então, about é minha preposição e object of preposition é o meu objeto da preposição. With, com spindle. We are studying about object of preposition with spindle. Preposição with, objeto de preposição spindle, tá bom? E agora vamos para a parte dos exercícios. Então, muito bem, temos aqui esses exercícios e a gente precisa identificar nesses exercícios sujeitos, verbos, preposições e objetos de preposição. Tá bom? Para a gente conseguir identificar se essa frase está correta ou incorreta, tá bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar, né, vamos lá, isso aqui, eu vou aumentar um pouquinho para marcar todas as preposições, tá bem? Então, vamos lá, eu vou colocar isso aqui atrás de tudo que for preposição. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui o by, que é uma preposição. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. Então, tá, o by aqui é uma preposição. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Então, temos aqui a preposição by. Opa, aqui já complicou para mim. Beleza. Temos a preposição by. Vamos ver o que mais temos de preposição. Temos um outro by aqui. Vamos ver se a gente tem mais alguma preposição nesse primeiro exemplo. Tá, legal. Acho que é isso. Agora eu preciso reconhecer o seguinte. Tudo que vier depois da preposição que estiver relacionada a ela é um objeto de preposição. Então eu vou sublinhar by broadcasters, tá? Vou colocar aqui essa mesma cor para a gente ficar identificado. Então, temos aqui by radio broadcasters. Então, radio broadcasters é o objeto da preposição by ali. E aqui the station é o objeto dessa preposição. Então, eu já sei que aqui eu não tenho nem sujeito nem verbo, né? São objetos de preposição. Agora eu preciso identificar se essa frase ela tem sujeito e verbo. Então vamos lá. Quando eu falo da interviews, então eu estou identificando que esse aqui é meu sujeito. Então eu vou deixar de amarelo the interviews. E será que eu tenho o verbo? Were carried. Were carried é o meu verbo. Então eu vou deixar de verde, né? Que é a cor do verbo. Então, essa frase está correta, porque eu tenho sujeito e verbo. Eu tenho que ter um sujeito e um verbo, tá? E o resto é preposição e objeto de preposição. Muito bem? Bom, para facilitar minha vida, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou, na verdade, deixar isso aqui só com a borda pintada, tá bom? Porque vai ficar melhor para eu mexer aqui. Muito bem. Então, vamos lá, continuando, vamos analisar a segunda frase. Temos aqui o in, que é uma preposição. Vamos ver o que mais temos de preposição. Temos outro in. Então, tudo que estiver relacionado a esses in, eles são objetos de preposição. Então, tenho aqui um objeto de preposição aqui. Outro objeto de preposição, the last possible moment, aqui. Uma outra preposição aqui, deixando passar, before, tem que fazer assim, né, para caber. Então, before é uma preposição
Então, o que estiver relacionado ao before, eu tenho que considerar o objeto dessa preposição, que seria o take off, antes da saída, né? E aí vamos lá. Preciso saber se eu tenho sujeito e verbo. Então, in the last possible moment, before take off, eu tenho um verbo aqui que eu estou identificando, que é o took, é o verbo take no passado, né? Então, eu estou identificando o verbo, mas eu não tenho um sujeito, né? Então, poderia ser assim, the airplane, ou in the last possible moment, before take off, ou melhor, his seat, teria que ter um he aqui, né? Porque ele tomou o seu assento, né? Ele sentou no seu lugar, isso quer dizer, he took his seat, então faltou um he para a frase ficar correta. In the airplane. Então, frase número 2 está incorreta. Vamos para a terceira e depois você pausa o vídeo para fazer o restante e depois volta para ver o resultado, tá? Então, vamos lá. Estou identificando aqui as preposições, a número 3. Então, temos aqui, já identifiquei in, já identifiquei of, agora, outro aqui, of e for. Muito bem. Agora eu preciso relacionar, né? Então, quantities está relacionado ao in, ok. A dozen está relacionado ao of. E free está relacionado ao for. Muito bem. Estou identificando um sujeito aqui que é flowers. E estou identificando o verbo aqui que é can be delivered. Muito bem, então eu tenho flowers. A frase em si, vocês vejam o significado dela. Se eu tirar todas as preposições e objetos de preposição, ela faz sentido. Flowers can be delivered. Sujeito e verbo. Flowers can be delivered. Né? Que é o mínimo que eu preciso para a frase fazer sentido. E aí o resto está complementando as ideias, né? Flowers in quantities of a dozen can be delivered for free. Né? Então eu estou trazendo detalhes, riqueza para essa frase. Frase número 3 está correta. Agora eu sugiro que você pause o vídeo, faça da 4 a 10 por sua conta, faça essa análise e aí você volta o vídeo que eu vou já na sequência continuar a análise das restantes. Então vamos lá. Voltando aqui. Número 4. Temos aqui at. Vamos lá para o at. Temos aqui o for. Temos aqui o for. E é isso. Agora temos aqui this school, que está relacionado ao at. E the improved scores, que está relacionado ao for. Aqui, the method, que é o meu sujeito, que eu já identifiquei o método. E o verbo também já identifiquei aqui, is given. Então, tem o sujeito e verbo. Muito bem. E aqui o credit seria assim, um objeto do verbo, né? Uma coisa que está relacionada ao verbo. Tá tudo bem, a gente não precisa dizer nada sobre ele agora. Então, the method is giving credit. Já faz sentido a frase, né? E o resto está trazendo mais ideias, construindo uma ideia. Então, the method at this school is giving credit for the improved scores. Né? Então, o método nessa escola é dado crédito pelas notas melhoradas. Né? Então, uma estrutura, a gente dificilmente falaria assim em português, mas no inglês é uma estrutura viável possível. Em português, a gente provavelmente diria que a escola ela ganhou crédito, né? Está ganhando crédito pelo método que está melhorando as notas. Essa é a ideia. Number 5. Se o meu for é uma preposição, the last 2 years vai ser o meu objeto dessa preposição, porque está relacionado ao for. Na sequência, eu tenho at, que é outra preposição, e aí o at, many hospitals. Então, many hospitals vai ser o meu objeto dessa preposição. Estou identificando um verbo aqui, have been practicing, né? um present perfect continuous. Essa é a estrutura, né? Have been practicing.
E medicine estaria complementando esse verbo, né? Seria um objeto desse verbo, então a gente não vai nem marcar. E a gente não identificou nenhum sujeito, então a frase está incorreta. Então teria que ser algo como: for the last 2 years at many hospitals, doctors have been practicing medicine, or students of medicine have been practicing medicine, or algo nesse sentido, tá? Precisaria de um sujeito aqui antes do have. Muito bem, número 6, temos aqui a preposição in, novamente, outra vez a preposição in, e aqui eu tenho uma terceira preposição in. Muito bem. Então, vamos lá. Se eu tenho essas preposições, significa que aqui, the past, in the past, que é o que está relacionado ao in, é só o the past. Politics está relacionado ao in, a este in. E aqui, some circles está relacionado a este terceiro in. Então, agora eu estou já identificando aqui a career como sujeito e was not considered como o verbo. Muito bem. Então, a career was not considered acceptable. Já faria sentido, né? E o resto tudo preposição e objeto de preposição. Então, número 6 está correta. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circles. Muito bem. Número 7. Na número 7, temos aqui o in. Temos aqui outra preposição. Qual é? Of. E temos aqui embaixo o in de novo. Muito bem. Então, vamos agora analisar tudo isso, né? Recent years é aqui relacionado a esse in. Ao of, o que está relacionado? The city. Muito bem. E aqui eu tenho the downtown area. Downtown area. Shopping vai ser o sujeito, então, tá? E assim as compras, né? Compras. E agora eu preciso ver se eu tenho um verbo. Eu tenho aqui, ó, has improved. Has improved é o meu verbo. Só que o que está acontecendo? Eu estou com mais um sujeito aqui, né? Que é o it. Então eu estou, olha, com dois sujeitos. Tá vendo? Aqui eu estou com o it como sujeito e o shopping como sujeito. Então a frase está incorreta. Eu poderia tirar o it e a frase ficaria correta. Shopping in the downtown area of the city has improved a lot in recent years. Então, as compras no centro da cidade melhoraram muito nos anos recentes, né? Nos últimos anos. Então, preciso tirar o it, porque eu não posso ter dois sujeitos e um verbo. Vamos para o 8º. Temos aqui o at. Temos aqui with. E temos, vamos ver se a gente tem mais alguma preposição. Acho que não. Então, vamos ver quem é o objeto dessa preposição at. The building. Tá? Então, o nosso objeto de preposição aqui é the building, que está relacionado ao at. E with more experience seria o objeto dessa outra preposição with. Estou reconhecendo o the carpenters como sujeito. E estou reconhecendo are given como verbo. Muito bem. Então, a frase the carpenters are given the most difficult work já faria sentido. Então, é the building, the carpenters with more experience are given the most difficult work. Então, no prédio, né, os marceneiros com maior experiência são dados, aos marceneiros com maior experiência são dados os trabalhos mais difíceis. Muito bem. Então, temos aqui a frase correta, número 8. Bom, número 9, temos aqui o for, é a única que eu estou vendo aqui.
Então vamos lá. The fever and headache é objeto da preposição for. Eu estou reconhecendo took como um verbo, que é o passado de take, que é o verbo tomar. Então, não tem um sujeito, a frase está incorreta. Precisaria, assim, I took, ou he took, ou she took, algum sujeito antes do took, né? For the fever and headache, she took 2 aspirin tablets. Então, para febre e dor de cabeça, ela tomou 2 aspirinas e 2 tabletes de aspirina. Né? Então, está incorreta porque faltou o sujeito. E para finalizar, aqui no número 10, temos a preposição with, temos a preposição at, e aí vamos lá. The conference vai ser o objeto da preposição at, e complete documentation vai ser o objeto da preposição with. Tenho que reconhecer se tem um verbo. Estou reconhecendo o verbo aqui, was delivered. Agora eu preciso ver se eu tenho um sujeito. Tenho. The report, o relatório. Então, the report was delivered. O relatório foi entregue. Então, completando a frase, fica the report with complete documentation was delivered at the conference. Né? Então, o relatório com a documentação completa foi entregue na conferência. Então, esse foi o resultado aqui do exercício sobre Object of Preposition. See you guys next class.